Bom dia, feliz sábado a todos, que a graça do Senhor Jesus nos abençoe nesta manhã e saiamos daqui mais felizes, mais esperançosos, cheios de fé, de certeza e da presença de Deus em nossa vida. Que bom que você veio aqui à casa de Deus hoje e que bom que você está nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Que a graça do Senhor te alcance de maneira muito especial nesta manhã. Nós estamos felizes porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele cuida de mim e de você. Nós também queremos agradecer a presença de pessoas que hoje estão vindo pela primeira vez aqui, no sábado pela manhã, que estão conosco, né? Nós louvamos a Deus pela presença especial nesta manhã da Lovely, que está conosco aqui, né, Lovely? Você, o Nelson, o Nelsinho, que estão conosco aqui também. E nós queremos agradecer a presença aqui do Youssef. Deus te abençoe, viu? Abençoe de maneira muito especial. E também está conosco aqui a Isadore, né? Nós louvamos a Deus pela presença de vocês aqui pela manhã. Estão sempre conosco aqui na parte da tarde, estudando a palavra de Deus, e hoje estão aqui presentes. E é você que está vindo hoje pela primeira vez também, louvado seja Deus pela sua presença. Você que está vindo outras vezes, você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, que você deixa aí registrado a sua alegria de estar conosco e também compartilhe de onde você está nos assistindo e compartilhe esta mensagem com os seus amigos nas suas redes sociais, no WhatsApp, e para que chegue também a eles a mensagem hoje de fé, esperança e amor. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. É o texto para a mensagem desta manhã. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Mando um abraço também para o seu Antônio e para a dona Nilda, que estão nos assistindo lá de Santos. Um abraço para vocês. Deus continue abençoando vocês de maneira muito especial. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 13. 1 Coríntios 13, verso de número 13. Olha, esse texto é um texto muito especial e ele foi escolhido nesta manhã justamente para que Deus nos fortaleça a nossa fé, para que Ele aumente e nos firme ainda mais na esperança, e para que Deus encha o seu coração e a sua mente, e a sua vida, a sua família de amor. Está escrito, 1 Coríntios 13, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Feche os seus olhos. Bondoso Deus e amado Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é quem nos deu uma medida de fé, e o Senhor é que enche o nosso coração de esperança, de certeza e de confiança. Por isso pedimos que nesta manhã o Teu Espírito Santo, Ele nos conduza nesta mensagem, Ele fale profundamente ao nosso coração e nos anime, Senhor Deus, a vivermos conforme a Tua vontade. Abençoa o Teu povo presente aqui e o Teu povo presente pela internet, Senhor Jesus. Hein? É o que nós lhe pedimos, em Teu nome poderoso. Amém. Queridos, o texto diz que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas qual deles é o maior? O amor é o maior. Nós vamos entender nesta manhã porque o amor é o maior. A fé, a esperança permanecem. Mas haverá um momento em que a fé e a esperança não será mais necessário. Eu ouço um amém? Louvado seja Deus. Haverá um momento em que não precisaremos mais de fé, porque veremos aquele que é, de fato, presencialmente, face a face, iremos ver o nosso Deus. Não precisaremos mais da fé. Nós também não precisaremos mais da esperança, e eu quero dizer a você, como eu almejo o dia em que não precisarei mais de ter fé. Como eu almejo o dia em que não precisarei mais de ter esperança, porque aquilo que nós esperamos se tornou o quê? Realidade, se tornou um fato real, já presente em minha vida e na sua vida, mas enquanto isso não acontece, o maior desejo de Deus é que a minha fé e a sua fé seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Imagina uma coisa dessa? Imagina
Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, seremos capazes de transportar um monte de um local para o outro. Tal é o poder da fé. Tal é o poder daquele que crê em Deus. E é justamente sobre isso que vamos falar nesta manhã. Às vezes, você encontra pessoas que têm fé em muitas coisas. Você sabia que não existe ninguém sem fé? Todas as pessoas do mundo têm fé. Cada pessoa que nasceu, que nasce e que nascerá neste mundo tem fé. Então nunca diga assim, eu não tenho fé, porque é mentira, não é verdade. Quando alguém diz para você assim, eu não tenho fé, é mentira. Porque Deus, Romanos capítulo 12, verso de número 3 e 4, diz que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Deus não seria justo se Ele criasse um ser humano sem o quê? Sem fé. Mas acontece que a fé precisa ser exercitada. A fé é influenciada por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. A fé, ela deve ser aumentada. E ela só pode ser aumentada, segundo Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas há pessoas que não creem em Deus como Criador, mas têm fé na natureza. Tem gente que tem fé em homens, tem gente que tem fé em objetos, tem gente que tem fé em ideologias, tem gente que tem fé em si mesmo. Mas não é desse tipo de fé que nós queremos falar nesta manhã, porque esta fé, ela não fará diferença para a sua vida eterna. Ela não fará a diferença para que você viva eternamente, porque diz a palavra de Deus que nós devemos ter uma fé e uma fé verdadeira. E a fé verdadeira é a que Jesus nos ensinou e nos direcionou. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 11, e você vai ver comigo em quem nós devemos ter fé. Marcos 11, verso de número 22. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 22, eu gostaria que hoje você ficasse bem esperto aí na leitura da palavra de Deus. Se você quiser acompanhar ou anotar os versos desta manhã e tudo para que você acompanhe a palavra do Senhor e ela edifique a sua fé nesta manhã. Marcos capítulo 11, verso de número 22. Aqui nesse pedaço do texto bíblico nós encontramos aqui Jesus falando sobre o poder da fé. E assim, verso 22 diz Jesus: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. A minha fé e a sua fé deve estar direcionada em quem? Em Deus. Quando você tem fé em Deus, você tem fé de verdade. Quando você tem fé em Deus, você terá condições de ver os milagres e as maravilhas de Deus na sua vida e nas pessoas que estão ao seu redor. Deus, de fato, é o único objeto da minha fé e da sua fé. Diz a palavra do Senhor no verso de número 22, que Jesus dizendo, tende fé em Deus. Então, querido, a minha fé tem que estar em quem? Em Deus. A minha fé tem que estar em Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas tem gente que coloca a sua fé em instituições. Tem gente que coloca a sua fé em homens. Então, a fé é em Deus, não é em Pedro, nem em Paulo, nem Maria, nem João, nem José, nem Antônio, nem Estevão, nem Luzia, nem Helena. A fé é em quem? Em Deus. A minha fé não deve ser colocada em homens, nem na natureza. Tem gente que tem fé nos animais. Colocam os animais como o quê? Como Deus. E acabam direcionando a sua fé para animais. Há pessoas que direcionam a sua fé para os astros. Tem gente que tem fé no sol. Tem gente que tem fé na lua, nas estrelas. Tem gente que direciona a sua vida de acordo com o calendário em que nasceu. Que a sua fé não esteja nessas coisas. A sua fé esteja em Deus, o Criador dos céus e da terra, o único ser imortal, o único todo-poderoso, Criador dos céus
e da terra. Olha como o texto continua, verso 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. E quanto estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui está bem claro que eu e você pertencemos a um Pai. Nós não somos filhos bastardos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos daquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, e que disse, haja luz e houve luz. Você é filho daquele que fez Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. E eu e você somos filhos de Deus, somos seres humanos. Apesar de Adão ter pecado, Deus enviou o seu Filho a este mundo. Diz João 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui você tem os três elementos, né? O amor de Deus, você tem aqui a fé, a todo aquele que crê, e você tem a esperança, terá a vida eterna. Esperança, fé, esperança e o amor. E o amor de Deus é a base de toda a nossa fé, de toda a nossa esperança, como diz Romanos capítulo 4, verso 2, a bondade de Deus, querido, é a fonte da minha e da sua rendição e salvação. É por meio da bondade de Deus que nós temos fé, por meio do amor de Deus que a nossa fé é despertada e que a nossa fé aumenta por meio da leitura da palavra do Senhor, disse Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas, além de Deus, o Pai, João capítulo 14, verso de número 3, verso de número 1, João 14, verso 1, leia comigo. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus que saiu da boca de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai é o quê? Muitas moradas. Olha a esperança, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. A esperança da volta de Jesus. Mas tudo começa pela fé em Deus. Fé, creia em Deus e creia também em mim. Então a minha fé e a sua fé deve ser direcionada a Deus o Pai e a Deus o Filho. Toda a honra e toda a glória a Deus o Pai e o Filho. Toda a honra e toda a glória àquele que criou. E João 1 verso diz que tudo que foi feito por meio de quem? De Jesus. E nada do que foi feito sem Ele. Jesus é o Criador, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que veio a este mundo para dar o amor, a sua vida em prol de mim e de você. E por meio da fé nós somos resgatados, nós somos salvos. Por meio da esperança nós temos certeza e confiança. Não precisamos viver com medo neste mundo. Neste mundo há problemas, sempre houve. Desde que entrou o pecado no mundo, quando Adão e Eva pecaram, a primeira folha da árvore caiu. Quando Adão e Eva pecaram, o primeiro animal morreu. Mas Jesus vem para retirar o sofrimento, a dor e a morte. Ele vem para nos conceder alegria, segurança, confiança. E por isso, querido, quando eu e você olhamos aqui mesmo no livro de João, no capítulo de número 6, e o versículo de número 29, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. João 6, verso de número 29. Respondeu Jesus, João 6, 29. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por Ele foi enviado. Então a sua fé deve ser em Cristo Jesus. Tudo quanto pedires em nome de quem? De Jesus, crendo,
recebereis. Aprenda uma coisa: nós não devemos orar aos anjos, nada de pedir a Rafael, a Gabriel. Eles não têm nada que nos conceder em oração. Há pessoas que estão direcionando a fé a anjos. E a gente sabe que quando Deus especifica que a nossa fé deve ser direcionada a Jesus, tudo aquilo que é colocado em lugar de Jesus se torna o quê? Anticristo. Se torna, ocupa o lugar de Cristo e acaba se tornando um engodo, um engano. Então não coloque nada no lugar de Jesus. Creia em Jesus, creia no Pai. Não creia em mais nada do que está escrito na palavra de Deus. A honra e a glória é ao Pai e ao Filho. E por meio do Espírito Santo, eu e você somos conduzidos a quem? A Cristo Jesus. Ele veio para nos revelar e para nos conduzir a quem? A Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele me conduz à fé em Deus, à fé em Jesus, à fé na sua palavra, que seca-se a erva e cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece até quando? Para sempre. Mas hoje homens estão subvertendo a palavra de Deus. Hoje homens estão colocando a sua vontade, colocando a sua ciência, colocando os seus estudos, colocando as suas conclusões no lugar da palavra de quem? De Deus. E enganarão a quem? A muitos, se possível até os escolhidos, porque virão muitos falsos cristos em meu nome. E enganarão a muitos, mas aqueles que estão apercebidos, compreendendo a palavra de Deus, vigilantes, estudando a palavra do Senhor, buscando a Jesus, vivendo com Jesus, crendo em Jesus, não serão enganados, louvado seja Deus, não serão subvertidos. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Se alguém diz para você, isso não existe mais, isso não é assim, isso passou, você confia na palavra de Deus. E ao conferir a palavra de Deus, veja o que está escrito em Isaías, que diz, é um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, porque o diabo, astuto e sagaz, ele é conhecedor das Escrituras, ele é conhecedor da verdade, e há uma diferença entre fé, crer em Deus, saber que Deus existe, e crer em Deus no sentido de temer a Deus e dar a Ele toda a glória. O diabo e os seus anjos creem em Deus, e estremecem quando ouve o nome de quem? De Deus. Estremecem quando ouve o nome de Jesus. Mas aquele que tem fé teme ao Senhor. E temer ao Senhor e dar-lhe glória é obedecer à sua vontade, viver de acordo com a sua palavra. Por isso, querido, eu quero convidar você a ver o que está escrito em Romanos capítulo 5. A fé é a base para a esperança e que produz o amor de Deus em nosso coração. Romanos capítulo de número 5, verso 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, verso 1 a 3, diz: justificados, pois, mediante o quê? A fé. Por que você precisa da fé? Para ser o quê? Justificado. E o que é ser justificado? É ser substituído. Ser justificado é ser perdoado. Muito mais do que perdoado. Ser justificado é você ser presenteado com aquilo que você não merecia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Então, justificados pela fé, nós não temos apenas perdão, nós temos vida eterna. Nós temos o que? Diz o texto bíblico: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pela fé recebemos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, circula aí, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos no quê? Na esperança da glória de Deus. Você quer entender um pouquinho disso? A fé me traz esperança do quê? A esperança de restauração.
a esperança de salvação. Qual foi o problema do ser humano? Romanos 3, verso 23. Você pode voltar uma página se você quiser ir. Lá diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é o seu problema? Você não tem mais a glória de Deus. Qual é a solução? Justificados, pois, mediante a fé, Deus nos devolve o quê? A sua glória. Amém? E o que é a glória? É o caráter de Deus. A glória é o caráter de Deus na sua vida, que é justamente, qual é o caráter de Deus? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? É amor. Por meio da fé, temos a esperança da glória e recebemos o amor, verso de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Paciência, outras traduções, perseverança. Então, os problemas da sua vida são para te destruir. As dificuldades da sua vida são para destruir você. Você sabe qual é a pergunta mais levantada hoje? Onde está Deus? A pergunta número 1 hoje, num momento como esse, no século 21, no momento de Covid, de uma pandemia, de um problema mundial, a pergunta é: onde está Deus? E alguns se incomodam com isso, e eu digo glória a Deus. Quando as pessoas começam a perguntar onde está Deus, elas vão encontrar. Quando as pessoas começam a questionar Deus, elas vão encontrar. Porque Deus se revela, Deus se mostra pela natureza, Deus se mostra por você. Onde está Deus? Onde está Deus? Quando você come, se alimenta, se exercita, faz tudo o que Deus pediu e ainda vem o câncer na sua vida? Onde está Deus? Quando você dá de tudo no seu trabalho, na sua empresa, e você vai à falência, perde o emprego, fica desempregado. Onde está Deus? Aonde todas as pessoas que estão ao seu redor passam ileso de um problema e só você é acometido. Esta pergunta, querido, não é uma pergunta para inquietar você e a mim. Esta é uma pergunta de oportunidade. Porque quando eu e você questionamos a Deus, nós vamos chegar na raiz do problema. Não pare de questionar. Sabe por quê? Quando você entender que Deus é amor, quando você entender que Deus é bom, e como diz Jeremias 29, verso 11, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o bem, o futuro, o desejo da sua vida. O diabo, astuto e sagaz, ele tenta malograr o caráter de Deus. Ele tenta estragar o caráter de Deus. Infelizmente, ele tem conseguido na vida de centenas e milhares de pessoas. Assim como a gente vê hoje as filosofias e as narrativas, cada um conta a história do jeito que quer. Cada um vê um fato de vários ângulos. Mas quando eu e você vamos à raiz da verdade, diz a palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde está Deus? A resposta não é esta, e eu já ouvi um monte de vezes: Deus está onde sempre esteve. Porque essa resposta não é uma resposta bíblica, esta é uma resposta metafísica. Esta é uma resposta de gente que não crê em Deus, no Deus da Bíblia. Esta é a resposta de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. O Deus inamovível, aquele que não se move, que está na eternidade e não está conosco, que é puro, então ele não pode habitar com os impuros. O meu Deus não é esse. O meu Deus é atemporal porque ele transcende o tempo. Mas o meu Deus, ele é temporal porque ele se fez homem e habitou entre nós. E ele prometeu e ele cumpriu.
E Ele está aqui hoje. E Ele disse, Mateus 28, verso de número 18, 19 e 20. Toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado? Amém? Porque Deus está presente na sua vida. Você ainda não foi batizado, mas está estudando a palavra de Deus e já entendeu que esse é o caminho? Louvado seja Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida. E Ele disse no verso de número 20, eis que estou convosco quando? Onde está Deus? Ele está com você. O problema é que os planos de Deus são maiores do que os meus. E às vezes a minha mente é desse tamanho, a minha fé é desse tamanho, e eu não consigo compreender que em vez de saúde, Deus tem uma ressurreição para mim. Em vez de um emprego, Deus tem uma bênção maior de caráter e transformação de vida para mim. Esses dias eu encontrei uma mãe cujo filho nasceu sem os braços e sem as pernas. E eu digo para você assim, eu também perguntei, onde é que estava o Senhor quando esse bebê estava sendo formado? E sabe, esse bebê hoje tem 27 anos. E eu vou dizer uma coisa para você. Difícil você encontrar alguém tão feliz quanto esse menino. Ele não tem os braços, ele não tem as pernas, mas ele tem uma alegria invejável, uma confiança e segurança, uma mãe e um pai que o ama, que cuida, não lhe deixa faltar nada. E por 3 anos eu fui pastor desse rapaz. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vi essa mãe reclamar um dia da vida. Mas eu consigo encontrar aqui em São Paulo quem tem tudo e tira a vida. Onde está Deus na vida de quem tem tudo e tira a vida? Eu consigo encontrar aqui jovens lindas, bonitas, inteligentes, que têm tudo e reclama do pai e da mãe. Tem carro, tem alimento e não consegue enxergar o brilho do sol, não consegue ver a alegria da vida. O problema não é onde está Deus, o problema é onde está a sua fé. O problema é onde você coloca a sua mente. Eu consigo encontrar adventistas que no sábado de manhã estão tuitando política. Eu consigo encontrar adventistas que durante o dia estão nas redes sociais falando sobre governo, falando sobre esquerda, direita. Onde é que está a sua fé? Sua fé está no presidente? A sua fé está no governante? A sua fé está no prefeito? Eu quero dizer para você, você está, desculpa a expressão, desiludido. E para aprofundar um pouquinho mais essa expressão, é possível estar ferrado, porque diz a palavra de Deus que o mundo vai de mal a pior. E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai fazer o quê? Se esfriar de quase tudo. O rico quer continuar rico, o ladrão quer continuar ladrão, mas aquele que põe a fé em Jesus, que é rico, sabe que o que tem não pertence a si. Aquele que rouba e encontra Jesus, sabe que aquilo que não é seu é do próximo e ele não deve botar a mão, porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Irmãos que se amam não põem a mão naquilo que é do outro, não tira o que é do outro. A minha fé está em Deus. A sua fé está firmada em Deus? A sua fé está firmada em Jesus?
Por isso, querido, você tem esperança, diz o texto, Romanos 5, verso de número 4. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Quem são as pessoas que mais têm esperança? Quem são as pessoas que sobrevivem a atentados, sobrevivem a crises, a guerras, que sobrevivem à depressão, que sobrevivem à ansiedade, ao estresse? São as pessoas que têm o quê? Esperança. E o que aumenta a minha esperança é a experiência que eu tenho com quem? Com Deus. Ainda, olha a esperança da ovelha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor. Esta é a fé e a esperança daqueles que creem em Deus. Esta é a fé e a esperança de quem é ovelha. Mas quem é bode e cabrito, meu irmão? O bode e o cabrito, ele pensa só em si. No dia de hoje, não consegue enxergar um palmo à frente. Mas aqueles que têm fé e esperança no Senhor enxergam a eternidade diante dos seus olhos. Enxergam o invisível. Porque o que é fé? Hebreus capítulo 11. Olha o que é fé. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes aí de Pedro, Tiago, você vai encontrar o livro de Hebreus. Logo depois de Tessalonicenses, você vai encontrar aí Filemão, Hebreus. Capítulo de número 11, verso de número 1, diz a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Fé é certeza das coisas que você o quê? Espera. Você tem certeza da volta de Jesus por meio da sua fé, amém? Por meio da palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais a minha fé aumenta. Mais eu tenho esperança na volta de Jesus, mais eu tenho esperança na cura, mais eu tenho esperança no Senhor, porque a esperança não confunde, e o amor de Deus, eu esqueci de ler o verso 5 de Romanos 5, verso 5, e diz assim: a esperança não confunde, e o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio de quem? Do Espírito Santo, amém? O amor de Deus, a fé gera esperança, então o amor de Deus é derramado em quem? No meu coração, no seu coração, por meio da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo de Deus, que lhe enche de amor. E o amor lança fora todo medo. 1 João capítulo 4, se eu não me engano, verso de número 16 e 19. O amor lança fora todo medo, querido. Então, nós temos paz com Deus, paz diante do Senhor. Então, Hebreus capítulo de número 11, verso 1, diz para mim e para você aqui nesta manhã, querido, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Qual é o fato? Onde está Deus? Não no lugar de sempre, onde sempre esteve. Essa resposta não é bíblica. Deus está onde? Eis que estou convosco todos os dias. O Deus Espírito Santo está onde? João 14, verso de número 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E verso 16. O Consolador, o Espírito da verdade, que está em vós e habita convosco. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em quem? Habita em você. Amém? Deus não habita no púlpito. Deus não habita no banco. Deus não habita na árvore. Deus não habita na natureza. A natureza é criação de quem? De Deus. Quando eu começo a dizer que Deus está em todas as coisas, isso não é a fé bíblica. Isso é a fé panteísta, que acredita pan e teos, né? Deus em tudo. Deus está em tudo. Não. Deus está em todos os seres humanos. Deus criou todos os seres humanos. Por isso Deus deu fé a todos os seres humanos. Mas há seres humanos que reconhecem Deus e há seres humanos que não reconhecem a Deus.
E os que reconhecem a Deus são felizes, têm fé, esperança e amor, são glorificados, recebem o caráter de Deus, transformando a sua vida. Por isso diz Romanos capítulo 11, verso de número 6. De fato, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque todo aquele, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele o quê? Existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé me leva a crer em Deus e me leva a ter a esperança de que Ele vai me dar o quê? O galardão, porque eu o busco. Diz o texto bíblico, os patriarcas, pela fé, verso 8. Abraão, quando chamado, obedeceu a Deus a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, na esperança de ser o pai da fé. E morreu sem alcançar o quê? A promessa. Morreu na esperança. E graças a Deus, porque senão nós não teríamos vivido. Se ele já tivesse alcançado a promessa, nós não teríamos a oportunidade de alcançar junto com ele. Jesus prometeu e vai nos dar a concretização da nossa fé. Olha Moisés, verso 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A tribulação produz o quê? Paciência, perseverança, que gera o quê? Esperança. Se tem alguém que passou por tribulações, foram os pais de Moisés. E depois quem? Moisés. 40 anos no deserto, aprendendo com Deus. E depois mais 40 anos, conduzindo o povo de Deus, na esperança da nova terra, na esperança da nova Canaã. E Deus o fez conduzir o povo, mas ele não entrou naquela. Ele entrou na pátria celestial. Por quê? Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão da esperança. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Louvado seja Deus. Permaneça firme, inabalável, não tema, não abandone, persevere, abra a palavra de Deus, fixe seus olhos no Mestre, em Cristo Jesus. Eu termino a palavra de Deus com você nesta manhã, lendo o que está escrito no livro de Mateus. Essa é a nossa ilustração desta manhã. Se você quer saber o que é fé, esperança e amor, Mateus capítulo de número 8, verso 5 até o verso 13. Aqui conta a história de um homem. Esse homem era um pagão. O que é um pagão? Na verdade, ele era um homem romano. E os romanos criam em muitas coisas. Tinham muitos deuses. Mas um dia esse homem ouviu falar do Filho de Deus. Ele ouviu falar de Jesus. Esse homem não era um homem qualquer. Ele era um centurião. Era um alto oficial de Roma. Era um homem que tinha um cargo ambicionado, que estava ali não por acaso, pela sua competência, pelo seu trabalho, pelos frutos daquilo que ele vivenciou em sua vida. E então Mateus capítulo de número 8, verso 5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Sabe, isso aqui para a época era um absurdo.
Quem era Jesus? Jesus o Nazareno. Jesus o pregador itinerante. Mas aquele homem ouviu falar que Jesus abriu os olhos do cego, que Jesus deu fala aos mudos, audição aos surdos, que ele fez o paralítico andar, que Jesus ressuscitou uma menina, que Jesus ressuscitou um homem que jazia 4 dias no sepulcro. Então aquele homem, grande aos olhos humanos, que provavelmente se questionava: onde estava Deus? Onde está Deus quando o melhor dos meus homens? Ele era um centurião, cuidava de quantos homens? 100 homens. O melhor dos meus homens, ele ficou doente e está para morrer. Não é assim às vezes com a gente? Você vê as pessoas que são boas, que são maravilhosas, e muitas vezes elas que ficam doentes. Elas pegam Covid. Alguns já tombaram. Talvez esteja falando para você que é um pai que perdeu um filho, uma mãe que perdeu um filho que perdeu uma mãe, um pai, um tio, uma pessoa especial do seu convívio. E aquele homem vem e implora a Jesus: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E quão triste é você ver alguém sofrer e nem cura e nem morre, sofre, definha, e a medicina não consegue fazer nada. E aquele homem rico, com todo o seu dinheiro, não conseguia ajudar. Com todo o seu poder e autoridade, não adiantava nada. Porque neste mundo, querido, quem confia no dinheiro será decepcionado. Quem confia no poder será decepcionado. Quem confia nos homens se decepcionará. Quem põe a sua confiança nas coisas deste mundo certamente se decepcionará. Mas aquele homem ouviu falar de Jesus. Verso 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Amém? Olha, eu fico impressionado com isso. Quantas vezes você orou? Nós temos um grupo nessa igreja de oração. Estamos orando pela Gláucia, pelo Antônio, por outros irmãos. Quantas bênçãos nós já vimos esse ano. Só esse ano, quantos milagres Deus já fez por meio das orações. Mas quantos de nós ouvimos Jesus dizer assim: eu vou ir curá-lo? Aquele homem ouviu Jesus dizendo: eu vou até a sua casa e eu vou curar o seu servo. Porque Jesus estava vendo uma autoridade romana tendo fé, implorando. E o texto continua: mas o centurião tinha mais fé do que apenas se ajoelhar diante de um homem, diante do Filho de Deus, aliás, o Messias. A fé dele o levou a uma ação maior do que essa. Ele disse assim, verso 8: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Aleluia! Que fé é esta? E tem gente perguntando onde está Deus, e aquele homem que não cresceu ouvindo a palavra de Deus como judeu, que não cresceu ouvindo a palavra de Deus como crente, como evangélico, como católico, como filho de Deus. Aquele homem tinha uma fé em Jesus extraordinária. E ele disse assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a estes: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Isso é autoridade.
autoridade humana. Mas aquele homem cria na autoridade divina. Tinha esperança na autoridade divina. Fé em Jesus. E esperança de que seu servo seria o quê? Curado. Diz o texto. Ele continua dizendo, verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem em Tucuruvi, nem em Israel, eu encontrei fé como a desse homem. Mas hoje eu encontro no Tucuruvi, amém? Louvado seja Deus. É essa fé, com essa esperança, que Jesus nesta manhã quer brindar você. Verso de número 11. Digo-vos, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Essa semana, a Naila, eu acho que ela está nos assistindo, ela fez uma pergunta. Eu acho que ela queria responder a alguém. Ela falou assim: pastor, o que vai acontecer com as pessoas que nunca ouviram falar de Deus? Jesus está dizendo aqui, ó, virão muitos de onde? Do Ocidente, do Oriente, e vão se juntar ao quê? Ao meu aprisco, porque tem fé em Deus. Nunca ouviram falar do Evangelho, mas tem fé em quem? Em Deus. Aquele centurião nunca ouviu falar do Evangelho, mas ele tinha uma fé maior do que aqueles que ouviram falar de Moisés, do Mar Vermelho, de Ezequiel, que profetizou aos vales de ossos secos e viu um vale inteiro sendo ressuscitado. Diz o texto, querido, que quando Jesus, verso de número 13, disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Você consegue entender isso? Talvez eu esteja falando para você, mãe, para você, pai, que está como aquele centurião vendo o seu filho morrer nas drogas, na promiscuidade, seu irmão na bebida, nos problemas dessa vida. Aquele homem estava para morrer, sofrendo horrivelmente, mas Jesus mandou uma palavra, e naquele mesmo momento ele foi curado, porque a fé nos leva à esperança, e a esperança é movida pelo amor. Lucas capítulo 7, verso 2, é o mesmo relato, é a mesma história. O que levou aquele homem a se ajoelhar diante de Jesus, com uma fé extraordinária, com uma esperança que não confunde, foi o amor. Diz Lucas 7, verso 2: e o servo de um centurião, a quem este muito amava, estava doente, quase à morte. Quem você ama? Você pensa que está perdido? Não há nada perdido para Deus. Ninguém que está vivo está perdido para Deus. Ninguém que está nas drogas está perdido para Deus. Ninguém que está no ateísmo está perdido para Deus. Ninguém que está num leito está perdido para Deus. Não há nada impossível para Deus, basta crer. Quem sabe não temos alcançado as bênçãos, não temos visto os nossos filhos andarem no caminho do Senhor, não temos visto nossos irmãos virem para a fé, nossos pais e mães. Quem sabe não estamos vendo mais pessoas descer as águas batismais por falta de fé, por crermos tão pouco, por esperarmos tão pouco de Deus, por pensarmos que Deus é como nós, crermos num Deus como cremos nos homens. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus ser o sol da justiça. Aprenda a ver que mesmo num dia como esse, nublado, chovendo em alguns lugares, quando nós passamos as nuvens dos problemas, nós encontramos o sol da justiça. Jesus é a luz do mundo,
Jesus é o sol da justiça. Jesus é aquele que ilumina a minha fé e a sua fé. É aquele que ilumina o caminho e nos dá esperança. Jesus é aquele que nos dá segurança e nos conforta, que quebra o gelo do nosso coração com os raios do sol. Por isso eu quero convidar o Jeová Manambaia. Ele está aqui nesta manhã para terminar essa mensagem. E ele vai cantar em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo a você que está em casa e a você que está aqui. Faça de Jesus a luz que brilha em sua vida, que lhe dá fé, esperança e amor. Amém. Vivi tão só na escuridão, buscando a luz, porém em vão, quebrado foi e ninguém me achou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier o meu viver, o sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer. Foi quando vi meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier o meu viver, o sol trará o amanhecer. O amanhecer. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Jeová. Obrigado, pastor. A fé, a esperança e o amor. O sol da justiça, Cristo Jesus. Você conseguiu sentir como é bom quando está fazendo frio e o sol bate e muda tudo na vida, né? Ele quer mudar tudo na sua vida agora. Você quer que Ele mude? Se coloque em pé. Onde você estiver, você em casa também. Feche os seus olhos. Confie no Senhor. Bondoso Deus e amado Pai, como é bom, Senhor, ter a certeza de que não há ninguém neste mundo sem fé e que o Senhor almeja aumentar a nossa fé, Senhor. Por meio da Tua palavra hoje, temos uma esperança firme, temos uma esperança que não confunde, Senhor. Temos uma certeza e confiança de que em breve Tu voltarás nas nuvens dos céus, nos abraçará,
Nos dará a alegria de abraçar aqueles que serão ressuscitados, Senhor Deus, que um dia perdemos, nos despedimos por causa da morte, por causa do frio do pecado deste mundo, Senhor. Mas obrigado, porque pelo calor do Teu amor, somos todos aquecidos neste dia e confiantes, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu preguei com a camisa dos Calebes, porque eu quero fazer um convite a você, tanto que está aqui quanto que está em casa. Se você deseja participar dos Calebes aqui da Igreja Adventista do Tucuruvi, você está convidado a estar conosco hoje às 17 horas. Será um grande momento e Deus precisa de você. Nós estamos juntos nessa caminhada rumo ao céu. Vamos continuar louvando o nosso Deus e adorando por meio da lição e a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom sábado a todos, bem-vindos a quem está aqui na igreja conosco, mais um sábado, para mais uma escola sabatina, recapitularmos a lição, junto com os nossos professores que estão no vídeo aqui, junto com vocês, e nesse momento, para louvor e engrandecimento do nosso Deus, o Jeová nos trará mais uma música, e daqui a pouco também, em sequência, teremos a recapitulação da nossa escola sabatina. Hoje nós estamos na lição de número 7 e teremos a recapitulação da nossa lição. A lição hoje continua falando sobre nossa aliança e nesse momento o Jeová nos trará a mensagem musical. Amém. Vamos louvar nosso Deus. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a esse templo, porque entrei não sei dizer. Sentei no canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir,
um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar. Senti tua mão em minha mão. Senti vontade de chorar. E agora Jesus me chama. Eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. E agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aqui te louvar. Que toda honra e toda majestade seja plena para o nosso Deus. Deus abençoe todos. Bom sábado.